E aí, hoje o papo é sobre uma das maiores tretas, quer dizer, um dos maiores embates intelectuais da história. De um lado, o mestre, Platão. Do outro, seu aluno mais genial, Aristóteles. A visão de mundo deles era tão diferente, mas tão diferente, que não só separou os dois, como acabou moldando todo o pensamento ocidental por mais de 2000 anos. É muita coisa, né? Bora mergulhar nisso. Essa imagem aqui é super famosa, é a Escola de Atenas. E ela é genial porque mostra tudo num gesto só. Olha lá, Platão apontando para cima, para o céu, e o Aristóteles com a mão para baixo, na direção da terra. Esse gesto simples resume toda a briga de ideias entre eles. Um estava procurando a verdade num plano superior, sabe? No mundo das ideias. Já o outro não. Ele dizia que a verdade está aqui mesmo, no mundo que a gente pode tocar, que a gente pode ver. E aí fica a pergunta: como é que essas duas direções, uma para cima e outra para baixo, mudaram absolutamente tudo? Ok, vamos começar pelo mestre, por Platão. Pensa só, para ele, esse mundo que a gente vive, que a gente vê, era meio bagunçado, sabe? Imperfeito. Ele sentia que tinha que ter algo mais. Ele estava em busca de uma realidade que fosse perfeita, que nunca mudasse. Aquela verdade com V maiúsculo mesmo. E essa era a grande pergunta da filosofia na época dele. Tinha um cara, o Heráclito, que dizia, olha, tudo muda o tempo todo, nada fica igual. Já o outro, o Parmênides, falava que nada, a mudança é só uma ilusão. E aí, quem estava certo? Foi nesse beco sem saída que Platão chegou e propôs uma solução que ninguém esperava. A solução dele foi, assim, bem radical. Em vez de escolher um lado, ele falou: quer saber? Existem dois mundos. É isso mesmo. De um lado tá o nosso mundo, esse que a gente percebe, que tá sempre mudando, tipo as estações do ano, sabe? E do outro, existe um mundo perfeito, que nunca muda, o mundo das ideias. E a gente só consegue chegar lá usando a nossa cabeça, a nossa razão. E o ponto principal da teoria dele é esse aqui. Esse mundo que a gente vê, toca, sente, o que ele chamou de mundo sensível, é só uma sombra. Pensa num cavalo. Os cavalos que a gente vê por aí são só cópias imperfeitas, que mudam, envelhecem, morrem. A verdadeira realidade, a ideia perfeita de cavalo, não está aqui, está lá no mundo inteligível, um lugar que a gente só alcança com o pensamento, com o intelecto. Essa imagem de novo mostra isso perfeitamente. Platão aponta para cima, exatamente para o mundo inteligível. É lá que mora a ideia de cavalo, o ser cavalo em sua perfeição. Todos os cavalos que a gente vê aqui na Terra são só cópias, tipo fotocópias meio borradas dessa ideia perfeita. Agora, para explicar essa teoria que parece meio complicada, Platão foi genial. Ele criou uma das histórias mais famosas e poderosas de toda a filosofia. A gente conhece como a Alegoria da Caverna. E olha, não é só uma historinha para criança dormir, não. É tipo um mapa da nossa própria busca pelo conhecimento. E o mais legal dessa alegoria são os símbolos. Pensa bem, as sombras na parede da caverna são as nossas opiniões superficiais, os preconceitos, até as fake news que a gente aceita como verdade. As correntes que prendem as pessoas. São as nossas paixões, a nossa preguiça de pensar. E a saída da caverna, que é super difícil. É educação, é um processo doído. E o sol lá fora? Ah, o sol é a verdade final, a ideia do bem que ilumina todo o resto e mostra como as coisas realmente são. Aí, o aluno mais brilhante do Platão, o Aristóteles, olhou para tudo isso e basicamente disse: não concordo. Agora a gente vai para o outro lado da história. Vamos ver como Aristóteles trouxe a filosofia de volta para a Terra e, olha, virou o jogo completamente. Essa frase aqui nossa, é quase uma declaração de independência. O Aristóteles está dizendo o seguinte, olha, eu gosto muito do Platão, ele é meu amigo, meu mestre, mas eu sou mais amigo da verdade. Ou seja, a lealdade dele era com a busca pela verdade. E para ele, essa verdade não estava em outro mundo. Ela podia ser encontrada, observada, analisada aqui mesmo, no nosso mundo. E aqui está a grande virada de chave. Para o Aristóteles, esquece essa história de procurar a essência das coisas em outro mundo. Para entender o que é um cavalo, o que a gente faz? A gente estuda os cavalos. Simples assim. A essência, aquilo que faz o cavalo ser um cavalo, está aqui mesmo, dentro dele, grudada na matéria. Ele deu até um nome chique para essa teoria. Ilemorfismo. Vem do grego hail, que significa matéria, e morph, que significa forma. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Totalmente o contrário do Platão. Para Aristóteles, a forma, a essência não está voando por aí em outro mundo. Ela está aqui, juntinha, inseparável da matéria. Pensa numa cadeira. A madeira, os pregos, isso é a matéria.
Mas um monte de madeira jogada no chão não é uma cadeira, certo? O que está faltando? Falta a forma, o design, a estrutura, a ideia que faz aquilo ser uma cadeira e não outra coisa. Para Aristóteles, aqui no nosso mundo, matéria e forma andam sempre de mãos dadas, não dá para separar. Beleza, se a realidade está toda aqui e não existe outro mundo para explicar as coisas, o Aristóteles tinha um problema para resolver. Como as coisas mudam? Tipo, como é que uma semente vira uma árvore? Qual é a mágica? E a resposta dele é simplesmente genial. Ele criou dois conceitos, ato e potência. Funciona assim, a semente é o que ela é agora, isso é o ato. Mas dentro dela existe a possibilidade, o potencial de se tornar uma flor. Isso é a potência. Importante, ela não tem a potência de virar um cachorro, só de virar uma flor, entende? Então, para Aristóteles, qualquer movimento, qualquer mudança, é só a passagem da potência para o ato. É a realização de um potencial. Uma pessoa que está no ensino médio, por exemplo, ela é uma universitária em potência. O processo de estudar, de passar no vestibular, é o movimento que vai transformar essa potência em ato. Faz sentido, né? E para investigar o mundo de forma científica, ele criou uma espécie de checklist, um kit de ferramentas com 4 perguntas essenciais. As 4 causas. Para entender qualquer coisa, tipo uma estátua, a gente precisa perguntar, primeiro, do que ela é feita? É a causa material, o mármore. Segundo, qual é a sua forma? É a causa formal, a forma de um deus, por exemplo. Terceiro, quem a fez? A causa eficiente, o escultor. E por último, e talvez a mais importante, para que ela serve? A causa final, seu propósito, que seria ser admirada num templo. Bom, e toda essa diferença no jeito de ver o mundo, um olhando para cima, para as ideias, e o outro olhando aqui para baixo, para as coisas concretas, é claro que isso ia levar a visões bem diferentes sobre política e sobre como a gente deve viver em sociedade. Para o Aristóteles, a causa final de um ser humano, o nosso propósito, é a felicidade. E essa felicidade, para ele, só pode ser alcançada vivendo junto, em comunidade, na cidade, que os gregos chamavam de polis. É por isso que ele diz que nós somos, por natureza, um animal político. A gente é um bicho social, que precisa da linguagem, da conversa, para decidir o que é justo e bom para todo mundo. Ninguém consegue ser plenamente feliz sozinho. E aqui a gente vê a diferença gritante para o Platão. Em vez de ficar só no campo das ideias, imaginando uma república perfeita, o Aristóteles ele foi um cientista. Ele pegou e analisou mais de 150 constituições reais das cidades gregas. Ele foi lá, observou, coletou os dados e criou essa tabela aí, classificando os governos de forma super sistemática. Ele olhava quem é que governa e se governa para o bem de todo mundo ou só para o bem próprio. No final das contas, quem estava certo? O idealista que olhava para o céu ou o realista que estudava o mundo aqui na Terra? Essa é a pergunta de $1 milhão, e ela ecoa há mais de 2000 anos. A filosofia do Platão inspirou muitas religiões, movimentos idealistas. Já do Aristóteles, ele basicamente fundou a biologia, a lógica, a ciência como a gente conhece. Não tem uma resposta fácil para essa pergunta. E para fechar, vamos deixar uma provocação no ar. Se a gente parar para pensar no método do Aristóteles, essa curiosidade imensa de observar tudo, de catalogar, de entender o mundo do jeito que ele é, será que hoje em dia ele teria uma conta no Instagram? Talvez ele fosse o maior influencer de todos, né? Documentando cada detalhe da natureza, da sociedade. Fica aí a reflexão, porque essa discussão com certeza está longe de acabar.